E aí, pessoal, está começando mais um Pod-Arc aqui comigo, Augusto. Comigo, Gustavo. E hoje a entrevistada do dia é Maiara, engenheira ambiental. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite, meninos. Nós Estou que muito feliz em agradecemos. estar aqui com vocês. Então, Mayara, vamos começar um pouco falando sobre o início da sua carreira, sobre a sua formação. Era uma formação que você sempre quis fazer? Na verdade, eu entrei em Ciência e Tecnologia, né? Eu fiz na UFRN, Engenharia Ambiental. Sim. E aí, a Engenharia Ambiental é uma ênfase da Ciência e Tecnologia. Entrei em Ciência e Tecnologia sem saber o que queria fazer, mas não queria muito cálculo. Sim. E foi por isso que eu escolhi a Engenharia Ambiental. Ah, Mas por questão de não querer muito ter muito contato com cálculo, apesar de a ciência e tecnologia ela exigir bastante Sim. da gente, a parte de cálculo. Mas aí, quando eu cheguei em engenharia ambiental, né, na ênfase de fato, nas disciplinas, aí foi que eu fui me vendo, né, no curso. Sim. Tendo contato já com ela, né? Isso. Aí a gente tem... Eu queria ter esse contato, né, com a parte de biologia, que a gente tem um certo Sim. contato, a parte dos animais também, a gente vê algumas coisas de ecologia sim. e vê também a parte de licenciamento, então tem muito texto também, Aham. além dos cálculos, e é bem interessante. E aí hoje eu vejo que foi uma escolha boa, eu escolhi Sim. realmente o que eu queria, e vejo que que é importante essa profissão, né? A profissão de engenheiro ambiental. Sim. A atuação do engenheiro ambiental no mercado é importante e eu fico feliz em ter escolhido essa profissão. Se sente realizada, então. Sim. Ah, coisa boa. Quais foram os seus maiores desafios na área ambiental? Então, na área de engenharia ambiental, eu acredito que inicialmente é conseguir um emprego, né? Sim. Eu acho que em todas as áreas, mas a área de engenharia ambiental é bem difícil, apesar de ser uma área que está crescendo bastante, mas a gente ainda tem bastante dificuldade. Precisa ter muito contato com outras pessoas, fazer muito network, como a gente sabe, participar de eventos, enfim, ter contato com o órgão ambiental. Tem que correr muito atrás, Tem que né? correr atrás para conseguir. E aí eu consegui, na universidade, consegui começar estagiando num órgão público. Sim. E aí comecei a ter contato, né, com consultorias, enfim, procurava processos seletivos, participar de todos os processos seletivos que tinha, né? Apesar de ser difícil aparecer, mas o que aparecia eu participava, tentava, enfim. E foi assim que eu consegui o primeiro emprego na área de engenharia ambiental, na verdade, na área de licenciamento, de consultoria. E comecei a atuar não como engenheiro ambiental, mas porque hoje não se contratam ainda muita pessoa como engenheiro ambiental, hoje é analista ambiental, Sim. técnico ambiental, enfim. E aí comecei a atuar na área de licenciamento e depois fui para a área de energias renováveis e é a área que eu estou hoje, né? Atuo. Sim. Eu acredito que você tenha passado por muitas situações, né, e tal, quando se formou. O que, assim, você poderia dizer para quem está estudando, se sente um pouco desmotivado em relação aos empregos? Eu acho que a pessoa tem que focar no que quer, né? Todas as áreas são difíceis, assim, Sim. não é fácil para nenhuma área, mas eu acho que a pessoa, todos os cursos existem braços né, extensões de áreas, e aí eu acho que a pessoa tem que focar em uma área que gosta, né, do curso específico e tentar se especializar, ou então procurar um estágio nessa área, enfim, para poder começar a ter contato com a área que você tem, que você foca, né, ali que você quer atuar, para poder realmente atuar como profissional, né? Sim. E saber também se você quer atuar naquela área, porque às vezes a gente vê de longe, sente vontade de querer atuar naquela área, e quando vai atuar, quando vai para a prática, termina não se dando
não batendo, né? Não se Sim. dando bem naquilo. Uhum. E aí termina mudando, enfim. Eu comecei atuando na área de licenciamento ambiental, mas hoje eu posso dizer que eu não voltaria a atuar na área que eu estava atuando inicialmente. Hoje eu gosto bastante dessa área de energias renováveis. Atuo um pouco com licenciamento ambiental, mas é bem pouco. Gosto da área que eu estou, que é na área de gestão ambiental, na área mais de implantação de empreendimentos, enfim. E gosto, assim, mudei, não é tão distante, porque ainda envolve, né, a parte do licenciamento ambiental, mas não é tão específico. Sim. Então, é isso. Quais são as etapas do licenciamento? Então, depende muito do tipo do empreendimento, do tipo da atividade, né? Se é um empreendimento muito grande, por exemplo, um complexo eólico, ele vai precisar passar por 3 etapas. Licenciamento ambiental, o prévio, instalação e a operação. E aí o prévio é aquele que você protocola, abre o processo com o estudo ambiental, que se chama EIA-RIMA. Sim. E aí esse EIA-RIMA, né, o estudo ambiental, ele envolve vários assuntos. Na verdade, ele é multidisciplinar. Existem vários profissionais envolvidos na elaboração desse estudo, profissionais da área de fauna, de flora, geologia, geografia, enfim. A parte também do uso e ocupação do solo, né? Sim, a parte do geoprocessamento, né? Sim. Na verdade, todo o estudo, ele tem a parte de flora, fauna, enfim, envolve geoprocessamento. O estudo, ele se baseia em mapas e para ficar também mais didático, né? Porque o EIA é o estudo de impacto ambiental e o RIMA é o EIA resumido e que é publicado e se torna público, na verdade, que a comunidade tem acesso. E aí ele precisa ser didático. O RIMA, ele precisa ser didático. E aí, depois que você passa por esse processo de licença prévia, onde você apresenta o estudo, apresenta o RIMA, existe a audiência pública, né, que envolve a comunidade, e a comunidade, ela faz os questionamentos, os profissionais envolvidos também questionam acerca daquele empreendimento, e aí, se é aprovado, a licença prévia é emitida, e aí você começa os trâmites para a licença de instalação, que é onde você apresenta os projetos, a parte do layout do empreendimento, e aí vai envolver a parte de autorização de supressão vegetal, se for precisar, né, fazer uma supressão na área. Envolve também a licença de fauna. Para você fazer supressão, precisa ter profissionais habilitados para fazer resgate de fauna naquele local. Então, precisa de uma licença também específica para isso. E aí, depois sai a licença de instalação, você pode instalar um empreendimento. E após a instalação, tem a licença de operação. Você precisa evidenciar precisa evidenciar que você atendeu todas vamos supor, as condicionantes das licenças, a legislação, para poder tirar a licença de operação. Então, hoje é o que eu faço. Sim. Eu faço a gestão dessas atividades, a gestão da execução das atividades do empreendimento, que envolve a parte ambiental. Hoje eu trabalho com fiscalização, a empresa de fiscalização. E aí a gente fiscaliza a execução da obra. A gente está ali para garantir que a obra seja executada conforme os pré-requisitos impostos na licença. E aí a gente está ali também para evidenciar essa execução de forma que o empreendedor consiga a licença de operação daquele empreendimento. Então, é assim, é uma função bem importante, porque se eu não estou ali para evidenciar, eu não consigo tirar a licença de operação daquele empreendimento, entendeu? Então, eu tenho sempre que estar ali entre a executora, que a gente chama de EPCista, que é a construtora, né? Sempre em contato com os engenheiros, os responsáveis. Eles sempre têm que estar cientes do que pode e o que não pode fazer. Então, fez alguma coisa que saiu, que está ali fora do contexto da legislação, aí a gente já vai, já chama, já conversa, já vê como vai resolver, enfim.
assim, dessa forma. Certo. A gente sabe que você já fez vários projetos desse, né, de licenciamento em vários estados, né? Aí, Sim. como é que funciona aqui no Rio Grande do Norte? Ele é muito diferente de outros estados daqui do Nordeste? Então, falando sobre licenciamento, eu acho que o IDEMA, que é o órgão licenciador daqui, do Rio Grande do Norte, Sim. é um dos órgãos, assim, do Nordeste mais exigentes. Posso falar um pouco da parte de implantação, que foi o que eu tive mais contato, né? Aham. Eu vejo que, comparado aos órgãos que eu já lidei, que foi o órgão do Ceará, do Piauí, ele é bem exigente, o da Paraíba também, mas o IDEMA, com relação à implantação que eu tive, experiência é bem exigente, assim, né? Exige o que realmente tem que ser exigido, Sim, né? sim. E aí a gente acho que termina achando um pouco mais difícil, porque os técnicos são mais críticos, né? Enfim. Aham. Como é que funciona no caso se você chegar numa comunidade? Como a comunidade se comporta, né? Você chega lá para explicar, não sei se é o primeiro contato que faz da comunidade é você, mas para explicar o que vai acontecer, o que é que eles Uhum. acham. Então, como é que eu posso dizer? É difícil, porque cada comunidade tem sua característica ali. Sim, Sim. O primeiro contato da comunidade com os profissionais do empreendimento é sim, na licença prévia. Para fazer o estudo de impacto ambiental, a gente precisa fazer questionários, fazer levantamento socioeconômico, e aí é o primeiro contato que a gente tem. E, assim, para entrar em propriedade, a gente precisa estar sempre explicando o que é que a gente está fazendo ali. E aí, quando a gente vai instalar empreendimento, a gente sempre tem o contato inicial, antes da instalação, do início da implantação da obra, que é de informar que vai começar uma obra ali próximo a eles. E que, como a gente, na empresa que eu trabalho, né, hoje a gente faz essa parte do social também. A minha equipe, ela tem um analista ambiental e tem um analista social. sim. E eu gerencio essa equipe e tenho contato com as duas áreas. E aí a gente faz esse trabalho inicial de informar, e aí a comunidade ela tem dúvida. Durante a implantação acontece N coisas. Aham. Enfim, uma delas tem burro solto dentro Sim. da obra. Porque a cerca está quebrada, Meu aí Deus. vai e reclama. A linha de transmissão passou em cima de um campo de futebol. E aí, como é que a gente vai Meu fazer? Deus. Então, várias situações que envolvem, né, a comunidade, que a gente precisa ter esse jogo de cintura para lidar, mas também ter todo o cuidado em conversar, em lidar com eles nas respostas Sim. também. Então, é isso. No início, a gente abre um canal de ouvidoria para a comunidade, divulga esse canal para dúvida, reclamação, e a gente sempre recebe dúvida. Quando é que vocês vão começar a contratar? É o que mais a gente recebe, assim, com relação à mão de obra. Sim. Sempre Contratação gera de uma mão de questão obra. de emprego, né? A implantação sempre vai gerar uma demanda muito grande de contratação. No mínimo 1.000 funcionários contratados. Então, a prioridade ali sempre contratar pessoas da região, né? Sim. E aí, o que surge muito é isso. Mas acontecem várias coisas. Há uma conscientização das pessoas em relação ao empreendimento? Um conhecimento. Hoje em dia, elas não estão mais leigas com relação a isso, Sim. certo? Então, a maioria entende o que está acontecendo, geralmente já sabe os impactos que são causados, porque, às vezes, a maioria das vezes tem empreendimento já parecido, próximo, do mesmo tipo, da mesma atividade. Aham. Então, eles já conhecem, já sabem que a gente vai executar campanhas de educação ambiental, que a gente vai nas escolas, que a gente vai estar passando, falando sobre diversos temas sociais, ambientais, enfim. E aí, às vezes, eles já até perguntam,
vai ter muda pra gente? Vai ter plantio de muda? Vai ter doação? Vai ter... O que é que vai ter próximo mês? E aí eles já ficam querendo saber porque eles se realmente se interessam. Uhum. A gente procura sempre... a gente sempre procura fazer atividades que interessam, que... Exemplo, recentemente eu fui executar uma atividade de... uma oficina de montagem de composteira caseira. E eles super se interessaram. Lembrei de uma coisa aqui, mas pode continuar, desculpa. Aí eles super se interessaram, sabe? E aí a gente... Não pode olhar pra Vivian. No momento, você está trabalhando com a questão do parque eólico, né? Como é que é a questão dos impactos ambientais? Então, existem... nos estudos são mapeados diversos impactos, né? Eu acho que um dos principais são o social, impacto social, que é tanto positivo como negativo, enfim. É um empreendimento novo, é um empreendimento grande, chega ali muita gente na região, né, para implantar aquele empreendimento, e aí tem várias questões sociais envolvidas, e aí eu acho que é um dos grandes, assim, do que a gente mais comenta, a questão social. E também, tem a questão da fauna, né, da flora, que você vai desmatar ali aquele local, mas aí existem as medidas mitigadoras desses impactos, Sim. né, parte de desmatamento tem a compensação, o empreendedor, ele vai e faz o plantio em uma região que seja parecida, e aí compensa aquela área que desmatou. Com relação à fauna, tem que ter sempre um profissional na área para fazer o resgate, a soltura daquele animal. Se o animal ele tiver ferido, por exemplo, sempre tem um veterinário na frente de serviço para fazer o atendimento. Então, a gente tem convênio com a clínica que leva aquele animal para a clínica para poder fazer a reabilitação dele na natureza, né? E aí é isso. Como é... E aí, uma coisa, existe a diferença, por exemplo, um parque eólico e um parque solar, né? Um Sim. complexo solar, ele tem uma área útil, vamos dizer assim, muito maior do que um parque eólico. Sim. Porque a área de um complexo solar, você desmata praticamente toda para colocar a placa. Quando que um parque eólico, você desmata ali só o acesso em que os carros e caminhões vão passar, Uhum. e a área do gerador, né? Do aerogerador que vai ser implantado. Aí tem essa questão da diferença, né? Dos impactos, enfim. Sim. E aí... Isso tudo é visto nos estudos. São vistos nos estudos. Sim. Você acredita que hoje em dia a energia eólica aqui no estado está mais avançada do que a energia solar? E qual das duas você acha que vai ter um ponto muito positivo nos próximos anos? Então, aqui no estado, a energia eólica, ela já está bem, assim, avançada, Isso, né? Então, o que a gente vê hoje muito falar é sobre os aerogeradores no mar, né? Então, é o ponto focal hoje do estado, é esse, Sim. né? Mas a gente está tendo também muito parque híbrido, que a gente chama que é o eólico com solar. Tá tendo algumas implantações de usinas solares aqui, mas, de fato, o eólico ainda está... Eu acho que ainda está na frente, pelo que eu vejo. Uhum. Como a engenharia ambiental está relacionada à sustentabilidade? Então, a questão a gente estava até conversando há pouco, a questão da sustentabilidade é muito abrangente, né? Então, eu acho que quando o engenheiro ambiental, ele atua nessas áreas em gestão de resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, eu estou fazendo a gestão de uma implantação de um parque eólico. Eu estou ali para garantir que aquele parque eólico, ele seja construído, mas que ele seja construído dentro da legislação aplicável, que ele seja construído de forma, não vamos dizer assim, sustentável, mas que eu estou ali para garantir e minimizar o máximo de impactos possíveis. Então, eu estou pensando no desenvolvimento sustentável de certa forma, entendeu? Então,
Meio que andam juntos, né? sim. Tem uma parceria. As pessoas acham que a engenharia ambiental e a gestão ambiental são as mesmas coisas, mas não são, né? Uhum. Então, quais são as diferenças entre elas? Então, a gestão ambiental, eu vejo que a gestão ambiental é um braço da engenharia ambiental, né? Sim. Primeiramente surgiu a engenharia ambiental e ela envolve várias áreas, como saneamento básico, tem várias áreas de atuação, né? Saneamento básico, licenciamento ambiental, como também tem a gestão ambiental, a área de atuação de gestão ambiental. E a gestão ambiental é basicamente uma área que faz o controle, avalia os impactos, que está ali para controlar a parte burocrática da empresa, né? Para garantir, como eu estava dizendo, né? Que para garantir que as atividades ou os empreendimentos eles sejam implementados de forma que acompanhe, né, a legislação, enfim. É isso, eu acho que a diferença é essa. A engenharia ambiental é mais como um todo que tem vários braços e a gestão ambiental ela é um braço da engenharia ambiental. Eu vejo assim. Eu fico muito curioso em relação aqui à nossa capital, né, Natal. A gente tem aqui o Bosque dos Namorados, né, próximo do bairro Tirol aqui, e a gente também tem um Parque da Cidade. Como você poderia nos explicar um pouco mais sobre como é que funciona esses dois parques em relação ao ecossistema? Então, os parques, eles são unidades de conservação, né? Sim. São de áreas de proteção. Pelo menos o Parque das Dunas, sim. Eu não sei o outro, o Parque da Cidade. Mas eu acho que sim também. E eles estão dentro de zonas protegidas. E eu não sei o Parque da Cidade, mas o Parque das Dunas, ela tem a Mata Atlântica, né? A vegetação é a Mata Atlântica, então, por isso que ela está hoje protegida. E existem várias zonas de Natal que são protegidas, se eu não me engano, são 8, é por isso que eu esqueci o nome. Sim. Mas existem 8 zonas que faz parte do zoneamento do município, que são protegidas, são unidades de proteção, e que algumas delas não podem sofrer intervenção, por exemplo. E aí, exemplo, se eu tenho um empreendimento e quero construir lá dentro do Parque das Dunas, eu não posso, porque é uma área protegida, e existe uma legislação para aquela área, entendeu? Uhum. Isso envolve plano diretor, envolve toda essa barra da legislação municipal. No caso do Bosque dos Namorados, que é uma área atlântica, né, que você acabou de falar, que está bem no centro da cidade. A cidade está evoluindo, está aparecendo mais prédios a cada dia, né? E como esses prédios podem afetar o Parque dos Namorados? Ele pergunta coisas difíceis. Mas essa aí tem a questão do plano diretor. Não, é porque eu queria saber como é que, tipo assim, a utilização, como é que eu posso falar? A importância do Bosque dos Namorados para a cidade que está crescendo, o impacto que ela pode nos trazer de benefício, ao contrário dos prédios, né? Que o prédio não traz muito benefício. Na verdade, por ali ser um pedaço da Mata Atlântica e ser conservado, existe uma importância na parte de percolação da água, chuva, de retenção, de qualidade da água dos lençóis freáticos, que a gente sabe que hoje em dia é uma questão também que é muito discutida, principalmente aqui em Natal, que eu não posso entrar muito nesse assunto, mas, assim, a gente sabe que a qualidade da água tem muito nitrato, enfim. E aí, eu acho que tem grande importância. Mas tem a questão dos impactos que você falou, né? Do desenvolvimento urbano. E é por isso que a gente tem as legislações aplicáveis e o plano diretor do município, para garantir que aquela porção ali que hoje é protegida, ela continue sendo protegida. Eu acho que um assunto muito polêmico que a gente pode citar é a questão do Morro do Careca, que hoje, o plano diretor atual, você só pode construir ali até um certo limite, até um certo nível. E o plano diretor que está sendo proposto, ele está dando abertura para construir inclusive, ele foi mais até alto. Recentemente aprovado, viu? Pronto, é isso. Infelizmente. E aí é um assunto muito polêmico e que precisa ser discutido também, né? É importante. Eu não sei se você já ouviu falar, mas
tem projetos para ter área de engorda ali em Ponta Negra. Aumentar mais a... Sim, a faixa de areia Sim, da aumentar mais a praia. faixa da areia da praia, Uhum. exatamente. Como é Isso, que já você ouvi vê falar. essa possibilidade? Você acha que vai ter um impacto muito grande ou... Então, é complicado, porque, assim, você vai estar trazendo areia de um outro canto para colocar em um outro local, enfim. A areia do fundo do mar, falando didaticamente, e Uhum. colocar na faixa de praia. E aí tem um impacto. Os animais dali, daquele Ambiente, né? ambiente, como é que eles vão ser removidos, enfim, não sei como funciona a transição, né, o transporte também da areia, mas eu imagino que o impacto seja grande. E a gente já tem, né, exemplos por exemplo, aqui em Fortaleza, né, na Praia de Sim. Iracema, foi feito, Uhum. né? Foi. Teve em Santa Catarina também, lá em Balneário Camboriú, Isso. que inclusive recentemente saiu uma notícia que já teve 70 metros da área que já foi coberta novamente pelo mar. Pois é, então existe todo o impacto envolvido na atividade e existe também o risco de voltar, né, o que era Exatamente. antes, que a gente não tem um controle do mar, então, mas assim, não sei qual seria a alternativa se não fosse essa, Uhum. Sim. entendeu? Acho que como não se pensou não houve gestão, né? A gestão urbana, a gestão do Sim. desenvolvimento ali, não houve. Então, agora a gente tem que pensar em medidas urgentes, né? Para sanar os problemas que estão ocorrendo. Uhum. Você acha que quais são as estratégias para o envolvimento da comunidade e conscientização Tem essa pergunta ambiental? Tem, é a 14. Podia falar essa, né? perguntei isso aqui Já? Ai, A parte da desculpa. conscientização. Eu não gosto de usar a conscientização, o termo conscientização, eu gosto de usar sensibilização. Porque eu acho que ninguém conscientiza ninguém. Vocês conscientizam só. Eu posso lhe sensibilizar. Eu chego aqui Sim. com um assunto e lhe sensibilizo referente àquele assunto. E você é que vai na sua consciência e interpretação e vai saber quais são suas atitudes referente àquele assunto que eu estou falando. Mas eu estou sensibilizando e não conscientizando. Uhum. Entendi. Qual a importância de investir em consultorias? Então, hoje, posso dizer que é fundamental, porque a empresa que se preocupa hoje com o meio ambiente, ela está muito à frente no mercado, principalmente quando a gente fala nessas grandes empresas que dependem de investimento de banco, enfim, de grandes investimentos, né? Elas têm que atender pré-requisitos, e dentre os pré-requisitos é justamente a parte da gestão ambiental, do atendimento à legislação ambiental, enfim. E aí, a empresa que se preocupa com o meio ambiente, se preocupa em ter uma consultoria ambiental que está ali lhe orientando referente a atendimento à legislação, ela sai bem à frente do mercado. Uhum. Ou uma consultoria ambiental, ou um profissional da empresa que lide diretamente com isso, que hoje as grandes empresas, posso falar da área de energias renováveis, né? Que eu tenho contato, os grandes clientes da gente que eu tenho contato têm setores de meio ambiente, de setores socioambientais, analistas ambientais, técnicos ambientais, enfim, ali para cuidar de toda a parte ambiental da empresa, da parte de gestão ambiental do empreendimento e dos empreendimentos que eles estão implantando. Então, cuidando da parte do licenciamento, desde o licenciamento, a implantação até a operação. Uhum. E no pós? O pós, como é que funciona? Em caso do desmatamento, teve o desmatamento, como é que funciona a manutenção? Porque em caso de parques solares, né, tem que ter o desmatamento para colocar a placa, mas embaixo Isso. pode nascer novamente, né, aquele mato que estava lá no local. Nasce. Na verdade, tem as empresas que fazem a instalação das placas, né? Elas têm as suas especificações e, dentre elas,
Vou citar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei recentemente no Piauí. E eles dizem que só pode crescer até 15 centímetros a vegetação. Sim. E aí você já tem que ir lá fazer a roçagem, fazer a manutenção, ou com enxada, ou com roçadeira, enfim. Eles sempre têm essa preocupação de estar fazendo a manutenção dessa parte da vegetação que está crescendo. Tem a manutenção também dos dispositivos de drenagem. Eles sempre têm que estar mantendo, dependendo do local em que o empreendimento está instalado, se for num local muito declive, algo do tipo, e precisa de muitos dispositivos, aí tem que estar sempre prestando atenção, atento a essas questões, processos erosivos, limpeza a parte de limpeza, né, de canaleta, de bueiro, essas coisas. Isso a gente olha tudo isso na parte de operação. Eu também trabalho com operação e a parte ambiental olha tudo isso. Tem algumas especificações nas licenças que a gente chama de condicionantes, né? E dentre as condicionantes, elas têm alguns programas ambientais que o empreendedor ele precisa monitorar e atender. Tem o programa de processos erosivos, e aí você tem que a gente é contratado para ir lá, fazer o mapeamento dos processos erosivos, para o empreendedor ir lá e fazer a manutenção. Tem o programa de educação ambiental, por exemplo. E aí existe um tempo, um cronograma montado, tipo assim, em um ano vai ter que ter 2 campanhas de educação ambiental nas escolas ou na comunidade, enfim. E aí a gente vai e executa essas atividades, entendeu? Então, no pós também existe monitoramento de ruído, existe o cuidado e existe a exigência desse acompanhamento. Não fica ao léu. No caso, seu contato direto na obra, né? A parte da fiscalização não é muito em escritório, é somente na obra. Eu sou analista ambiental bake-off. Bake-off que a gente chama fica escritório, mais escritório. Mas eu faço a gestão da obra e da equipe que fica na obra. Então, eu sempre estou indo, visitando a obra e quando precisa substituir alguém, fico lá 15, 20 dias, enfim, tenho um contato com a obra. E também tem a parte da operação também, que a gente tem um cronograma, define um cronograma e a partir desse cronograma, a gente faz as visitas nos parques para fazer os monitoramentos. E a gente tem esse contato também. Quais as possíveis áreas em que um engenheiro agrônomo... Minha prima é engenheira agrônoma, eu tava falando com ela hoje. Mudando aqui. Você falou do engrossamento de Ponta Negra, ela falou dos animais. Engrossamento de Ponta Negra. Engordamento. O engordamento é? Engorda. Engordamento de Ponta Negra. Aí ela falando dos animais que tinham que ser retirados, eu me lembrando dos ratos, dos gabirotos de Ponta Negra. Quais são as áreas de atuação? Quais as possíveis áreas de atuação para um engenheiro ambiental? Então, eu acho que até já falei algumas aqui, mas, enfim, gestão de resíduos sólidos, parte de saneamento ambiental, parte de gestão ambiental, licenciamento ambiental. Tem várias áreas, gestão de recursos hídricos, tem a parte do geoprocessamento também. Eu já trabalhei um pouco com geoprocessamento, é muito bacana. A parte de gestão de... A questão da modelagem também, né? De na modelagem, sim. Isso. Monitoramento com drone. Eu faço monitoramento com drone, é bem bacana. É uma área muito extensa, assim, tem várias áreas de atuação. Qual seria a dica que você daria para as pessoas que estão entrando agora na área ambiental? Muito network, muito evento, todos os eventos gratuitos que puder participar, porque a gente tem que estar por dentro de todos os assuntos, dependendo também do que a pessoa quer, né? Verdade. E aí, eu acho que o auge aqui mesmo está sendo energias renováveis. Então, a gente teve aí no último mês, eu acho que um evento
os 2 eventos gratuitos Foi. na área. E agora, no início de junho, a gente teve outro evento. Então, tá assim, tá sendo um boom aqui. E é uma oportunidade ímpar para quem está começando e se quer entrar na área, de estar participando desses eventos, estar conhecendo mais sobre os assuntos, sobre os temas, conhecendo quem está à frente, né, desses assuntos. Geralmente, desses eventos tem muito empreendedor, muito cliente, que a gente lida, assim, no dia a dia, de estar atendendo, enfim. Então, é super importante. É um contato fora da teoria, né? Sim, com muita coisa na certeza. faculdade, mas quando chega na prática é outra coisa totalmente diferente. A gente aprende na prática, na verdade. Na verdade, a gente aprende pouca coisa na universidade, mas na prática, realmente, é o que a gente aprende, de fato, a trabalhar e executar mesmo o nosso trabalho. É muito importante, na verdade, é muito importante a primeira atuação como profissional, porque eu acho que vai balizar você, né, como profissional e suas próximas atuações. E aí vai tornar você profissional bom, profissional ruim, enfim, dependendo da sua primeira atuação, acho, da sua primeira experiência com o mercado de trabalho. Você acredita que o Rio Grande do Norte se destaca, com outros estados do Nordeste, em energias renováveis, em projetos ambientais, proteção? Sim, com relação a energias renováveis, sim. Eu acho que é o estado que está à frente, posso falar do Brasil, inclusive, nessa parte de energias renováveis. E é isso. Acho que foi o estado que cresceu muito em relação a isso e acredito que é o estado que vai crescer em relação aos aerogeradores no mar, né? Então, acho que Qual é a tá aí. diferença do aerogerador no mar e o normal? Então, existem diferenças relacionadas a impactos ambientais, né? São impactos diferentes, são formas diferentes de implantar. Na verdade, o aerogerador no mar é um assunto muito novo ainda, que nem mesmo os órgãos ambientais, na verdade, já existem licenciamentos ocorrendo, né? Mas ainda é um assunto novo, enfim, que estão sendo mapeados agora, que estão sendo mapeados os impactos ambientais. Então, está sendo muito discutido porque precisa realmente ser discutido. E existem diferenças, como grandes impactos relacionados à fauna do local, relacionado a ruído, enfim. E aí são impactos que precisam ser discutidos, as medidas, né? Quais medidas vão ser tomadas para minimizar esses impactos e para não afetar tanto a população local, enfim, população tanto da fauna como a comunidade também. Quais são as perspectivas futuras para a área de engenharia ambiental? Eu estou puxando muita sardinha para o meu lado, né? Para a minha área, mas é porque eu acho que é uma área, energias renováveis é uma área que tende só a crescer. A gente tem aí o hidrogênio verde, que também tá chegando, acredito que vai ser um aliado grande dos complexos eólicos solares. E tem outras energias que podem surgir, que eu acho que a perspectiva de atuação para o engenheiro ambiental é muito boa com relação a essa área. Não sei com relação às outras áreas, que eu estou um pouco desatualizada, mas com relação à área de energias renováveis, acredito que seja. Qual a relação entre a engenharia ambiental com a construção civil? Bem, tem muita relação, porque a engenharia ambiental, ela está ali, como eu disse, um dos braços é a gestão ambiental, por exemplo, está ali para garantir a execução de uma obra ou o desenvolvimento de uma atividade de forma que atenda à legislação. E aí está ligado diretamente com a construção civil, porque a gente lida diretamente com a implantação, com obra, com construtora, com engenheiro civil. Então, a todo momento a gente está em contato, a gente precisa ter em mãos os projetos de hidrossanitários, de saneamento, enfim, para saber
que dispositivos serão usados, projeto de drenagem, e todas as dúvidas são sanadas ali pelo construtor, né? Que é o Sim. responsável técnico, é o engenheiro civil. Então, tá diretamente ligado. Falando especificamente nessa parte de obra, né? Mas também tem outras coisas, enfim, que são ligadas ao construtor, ao engenheiro civil, enfim, a parte de gestão de resíduos sólidos também, que envolve aterros sanitários. O engenheiro civil, ele também atua, né, nessa parte apesar do engenheiro ambiental ele ter autonomia para projetar um aterro, enfim, mas sempre tem um engenheiro envolvido, um civil, uma atuação multidisciplinar, né? Então, tem essa ligação. Como é que funciona a legislação para aterros sanitários aqui no estado? Então, existe, né, a legislação de implementação, na verdade, de transição de lixão para aterro sanitário. Aqui no estado, a gente tem um aterro sanitário, se eu não me engano, em Extremóis ou em Ceará-Mirim, e tem o de Veracruz. E aí, esses aterros sanitários já estão funcionando e já, enfim, já existe coleta e destinação para lá, mas ainda existem lixões que a gente sabe que nos interiores, cidade pequena, que a coleta e a destinação, no caso, ela não chega até o aterro pela questão da distância. Tem toda essa parte, né, da gestão envolvida. Mas se existem aterros sanitários aqui no estado, sim, já existe. Como é que funciona? Tipo assim, o pessoal chega com os lixos e eles são destinados de que forma nesses aterros? Existe uma separação. Eu sei que aqui em Natal tem a separação Porque, Não sei em tipo assim, Guaxé o lixo chega, né? Aí faz a separação do sólido, do que é aço, alumínio, papelão, orgânico, descartável, eu não me lembro vidro. se eles fazem essa separação assim, para poder destinar no aterro. Mas aí quando chega Eu no acho que aqui aterro, destina no aterro. o aterro, tecnicamente, ele é para aterrar o Não. lixo ou como é que funciona? É isso que eu queria saber. Aterrar o quê? Aterrar. Aterro é por causa do nome mais chique do que lixão. Não, é É um porque... aterro controlado. Não pode nem chamar de aterro controlado. É aterro sanitário, mas existe todo um projeto para que aquele aterro ele funcione de forma correta, faça a degradação do resíduo, né? De forma que, sei lá, correta, diferente do lixão. O lixão é você chega ali, abre um buraco, ou então nem abre um buraco. O aterro controlado é o que chamam de aterro controlado abre o buraco, coloca o lixo e fecha. Pronto, aterro controlado. O lixão é só simplesmente deixar lá. É o expulso, Deposita o resíduo sólido lá no local e vai juntando, e aí tem a proliferação de animais, enfim, tem toda a problemática envolvida, né, na questão do lixão. E o aterro sanitário, ele tem vários dispositivos para controlar a degradação e a geração dos gases que geram na decomposição do resíduo, enfim. E existe a separação antes, né? Eu acredito que a separação, aqui, pelo menos aqui em Natal, do resíduo reciclável, né? As cooperativas, vamos dizer assim, fazem essa separação dos resíduos recicláveis e o que vai para o aterro, a parte de orgânico, enfim, o que se decompõe, né? De fato. Eu tenho outra pergunta aqui, mas não tem nada a ver com a área já de aterro sanitário. Eu vi recentemente que em Currais Novos vai reabrir uma usina de extração de ouro, né? Tá pegando, capacitando pessoas já para trabalhar. Eu fiquei muito curioso com essa questão, voltando para Currais Novos, da extração de ouro lá, porque antigamente surgiu uma análise de uma empresa chinesa que chegou lá e viu a possibilidade que tinha realmente muito ouro para ser extraído, só que o ouro tecnicamente ficava embaixo onde hoje existe o asfalto. Sim. Aí existiria, para a empresa que fosse comprar ou pegar
não sei como é que funciona, Extrair. extrair, existiria todo um custo da empresa, né, particular da empresa, para fazer uma nova rodovia, Sim. para, né, fazer todo um desvio da área de extração. Não E sei. que isso vai fazer uma Mas com movimentação certeza encontraram enorme, uma né? área maior para, É. tipo assim, com certeza encontraram para tá havendo essa movimentação toda. Inclusive, Deve ter uma o área desvio maior. já está praticamente definido. Tá? Não sabia, não. Vai até Campo Aí- Redondo, o desvio. Eu É de Currais a Campo desconheci Redondo. isso aí, desse desvio. Eu tô totalmente por fora desse. Não sabia. Mas, tipo assim, já tá tendo desmatamento pra Não, iniciar? ainda não. Sim, tá só na parte dos processos Eu acho que Eu acho que eles tá na ainda- parte da análise. Eu acho que eles ainda estão em licenciamento. É. Deve ser na licença prévia ainda. Interessante. A empresa que eu trabalho é de topografia. Com certeza vai ter audiência pública. Acho que vai passar por a gente esse processo. Uhum. Chique. Não aceite. Mas Como é você, que você tá? Como é que eu vou pagar minhas dívidas? mas você trabalha em uma empresa de topografia. Não é, mulher? Qual é a empresa? A Layout Projetos e a Tecnobrasil. Ramon e Tecnobrasil. Leandro. Tecnobrasil, já ouvi falar. Ramon é muito conhecido, Ramon Felipe. E aí, tem mais Conheço alguma coisa pra não. gente Não, perguntar? eu tô gostando desse bate-papo assim descontraído. Tô amando. Voltando pra minha área, né? Eu faço curso de design de interiores, mas desde o E o que, início é que do você tá curso, fazendo aqui? apresentando o Podiarc, É porque aqui é arquitetura, engenharia e design. Ah, sim. Entendeu? mas eu vou fazer a matrícula em arquitetura, tenha calma. É o que eu tô formando agora. Sim, aí desde o início do meu Tá curso, trabalhando em empresa de topografia. desde o Na área início de do meu civil, né? curso, eu sempre trabalhei nas áreas de engenharia. Desde o início do meu curso, eu sempre me dei bem com software, né? Tipo AutoCAD, Revit. Uhum. É tanto que em design de interiores você se mexer em Revit. O pessoal me esculacha porque não se mexer em SketchUp. Mas é uma coisa que eu não consegui desenvolver. Mas enfim, vou aprender agora no curso de arquitetura. O Aí- Revit é aquele que É do sistema BIM. BIM, né? É, maravilhoso. I love. É excelente. Não, é 3D, é massa. Isso. O SketchUp tá muito ultrapassado. Eu tava discutindo com E um amigo AutoCAD meu. também, né? Não, mas a AutoCAD é muito bom. Eu gosto de AutoCAD. Eu trabalho só com Civil 3D, que é o AutoCAD, só que 3D. Uhum. Enfim, desde o início da minha carreira, né, como estudante de design, eu sempre trabalhei nessas áreas assim. Aí eu já trabalhei no escritório de licenciamento ambiental e agora eu trabalho no de projetos lá E da qual foi o Tecnobrasil. licenciamento ambiental que você trabalhou? Lá na RNSA, com Wesley. Sim. Ah, tá. Vai, pode falar. Esse Não sabia menino não que aqui, ele tinha aberto a esse empresa. menino aqui é de tudo um pouco. O que Entendeu? é que você faz Ele mais? tá numa área... Augusto ou Eu- Gustavo? É Gustavo, mas se chama de Augusto eu atendo, que meu irmão é Augusto. Aquele? É, eu lá faço todos os projetos de topografia. Eu pego todo o levantamento feito por drone, ou então scanner, né? Aí a gente faz todo o... Não tô lembrando o nome técnico agora, mas a gente faz todo o projeto. A gente pega a nuvem de pontos e faz toda a Você vetorização. processa A os parte do dados. sensorial. A Você gente pro- faz só a você vetorização, processa aí faz a as fotos. topografia, aí faz o de drenagem, aí faz o de pavimentação. Acho massa a É barra de todo um topografia com processo. drone. É. É incrível. Eu Você queria leva participar. o GPS geodésico, né? Faz a Isso. marcação dos pontos. É. Eu já fiz uma vez. Eu gosto de trabalhar no projeto, mas eu queria vivenciar em campo. Eu acho muito interessante, mas até agora Sim. não rolou Não, porque o não escritório. teve oportunidade de Não, ir? porque são dois sócios, né? São duas pessoas. Eles que fazem? Aí são eles que fazem. Um é mais da Uhum. parte de projetos e o outro é mais da parte de campo. Aí Felipe Ramon, engenheiro, ele viaja Brasil, estado, interior, o que tiver, Fazendo. aonde tiver ele faz. Aí Leandro, que é o meu chefe, é na área de projetos. Aí tipo, Ramon traz a nuvem de pontos e a gente você faz. começa a projetar os levantamentos dele. Uhum. Aí nunca aconteceu do caso, né, eu ir para campo, porque o meu chefe em si, ele não vai para campo. Quando vai é coisa simples. Pois eu vivo em campo. Queria. Eu digo que eu sou do escritório, mas Cada dia tá num canto eu diferente, tenho né? alguns contratos, né? Tanto de implantação como de operação. Aí todos eles demandam atividade em campo. Então Uhum. sempre estou em campo. Estou de férias agora. Aí a outra semana, quando eu voltar, já vou para campo. Olha. Queria férias, mas... Pronto, então estamos finalizando aqui mais esse podcast com Maiara Medeiros,
engenheiro ambiental. E a gente fica muito grato pela sua presença, por todas as experiências que você passou para a gente. E a gente também agradece ao Escritório Modelo de Arquitetura e Design, o Plural, que a gente é uma extensão deles, e à Universidade UNP por nos ceder o espaço. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Espero que tenham gostado e espero ajudar Foi um aos prazer. ouvintes. Foi Foi um ótimo. prazer recebê-la aqui. Espero recebê-la no futuro, bem Sim. próximo. Compartilhar mais um pouco da sua vivência aí na área da engenharia ambiental. Obrigado Obrigada. e até a próxima. Tchau. Tchau.